O Blumenau conseguiu então o acesso para a Série B catarinense de 2022. O time fez a sua parte em Palhoça, só dependia de um empate para subir, mas permitiu a igualdade do Pedra Branca, já eliminado, e perdeu a chance de trazer o segundo jogo da final para Indaial. Logo aos 8 minutos, Júnior Juazeiro fez 1-0 para o Beck com assistência do Tiaguinho. Tiaguinho, que vive grande momento, aumentou, bateu forte e consciente após receber o passe de Léo Campos. Ainda no primeiro tempo, por Turista, aproveitando o rebote, Júnior Juazeiro aumentou. Isso aos 28 minutos de partida, 3-0 Beck, resultado que dava ao time a condição de fazer a final em casa, em Indaial. Só que o Blumenau vacilou. Ainda no primeiro tempo, João descontou. Mal começou o segundo tempo e Lucas foi na rede. E Thiago empatou e ficou nisso. Pedra Branca 3, Beck também 3. A final será contra o Caravaggio de Nova Veneza. O primeiro jogo é quarta-feira, 3 da tarde, em Indaial. A volta domingo no Mário Balsini, em Criciúma. E esse empate aí, ele tem reflexo de alguma maneira, porque o jogo ele pode mudar de local e ir para a Arena Joinville na quarta-feira à noite. A diretoria está consultando sócios e torcedores e a maioria já disse que não vai para Indaial. Muito por conta, é claro, do trabalho, jogo 3 da tarde. E todo jogo em Indaial, é bom lembrar, o clube pagou para jogar devido à baixíssima presença de público. A partida até pode ser no Gigante do Vale, talvez com possibilidade de portões fechados. Mas tudo é delicado, existe a questão jurídica por conta do Estatuto do Torcedor. Se uma pessoa quiser ir a campo, é seu direito exigir que o estádio seja aberto. A diretoria vai definir oficialmente isso hoje. Faltando 5 rodadas para terminar a Série A, o Atlético Mineiro segue na liderança, seguido pelo Flamengo. Os dois venceram no fim de semana, assim como o Grêmio, que trava sua luta contra o rebaixamento. Sábado em Belo Horizonte, Atlético Mineiro bateu o Juventude por 2-0. Com 2 do Hulk, novo artilheiro do Brasileirão, com 14 gols. Mas o Flamengo, vice-líder, também venceu. Gabigol fez o primeiro. Andréas Pereira ampliou em Porto Alegre. Tyson descontou para o Internacional. Com um gol de Robson, o Fortaleza venceu o Palmeiras. Com a derrota, o Verdão, em terceiro, já não tem mais chances de título. Na parte de baixo da tabela, Lucas Silva fez um golaço para o Grêmio. Thiago Santos, com outro belo gol, ampliou. Cortez marcou contra e a Chape diminuiu. Mas Laércio retribui a gentileza. Chapecoense 1, Grêmio 3. Em Goiânia, Vina cobrou falta e abriu o placar. Mas João Paulo confirmou o empate. Atlético Goianiense 1, Ceará também 1. Domingo de clássico em São Paulo. Jô girou e fez. Gabriel fechou a conta e colocou o Timão no G4. Corinthians 2, Santos 0. Luiz Henrique, livre, fez o primeiro do Flu do Maracanã. Fred cobrou pênalti e confirmou. Fluminense 2, América Mineiro 0. Os números da Série A na tela aqui do Balanço Geral, vamos dar uma olhada aí. Atlético Mineiro 74, Flamengo 66, 8 pontos a diferença, os dois brigando aí pelo título, cada um com mais 5 partidas pela frente. A situação do Grêmio, 18º colocado, 35 pontos, o Juventude é o primeiro fora, tem 39, 4, portanto, a diferença dá para o Grêmio ainda. O problema é que não depende só do seu desempenho. E amanhã, abertura da 35ª rodada, tem Palmeiras e Atlético Mineiro e o jogo atrasado da segunda rodada entre Grêmio e Flamengo, que joga e depois parte para Montevidéu. E no sábado teve a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. A edição deste ano está sendo sediada em São José e marca a retomada da maior competição de esporte amador do estado. A volta da principal competição esportiva do estado foi marcada por emoção e entusiasmo. Os Jogos Abertos de Santa Catarina. Em 2020, os jogos foram cancelados devido à pandemia. Com a melhora no cenário e a definição de regramentos, a retomada das atividades esportivas virou questão de tempo, fazendo com que Santa Catarina virasse exemplo nacional. É a referência no melhor enfrentamento a essa pandemia. A gente enfrentou essa pandemia com a menor taxa de letalidade da região sul e sudeste, praticamente a menor taxa de letalidade do Brasil, em estados parecidos com o nosso. E nós estamos avançando muito rapidamente na imunização
dos catarinenses. Por isso a gente pode agora fazer esse evento aqui, a 60ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, aqui em São José, na Grande Florianópolis, envolvendo um grande público presente, inclusive. Isso para nós é muita esperança, nós sabemos que isso gera um aquecimento da nossa economia, gera oportunidades para os atletas, para todos aqueles que se envolvem no esporte catarinense. A cerimônia de abertura foi realizada na Arena Multiuso, em São José, cidade que realiza os Jogos pela primeira vez. Durante a abertura, apresentações artísticas mostraram um pouco das tradições culturais da cidade-sede, como a chegada dos primeiros imigrantes, a ligação com a pesca, puxa a rede do mar, cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O boi de mamão. Vem cá, meu boi, olha a volta que ele deu, olha a volta que ele dá. No momento mais aguardado da noite, o atleta Sérgio Rodrigues Castro, o Ceará, várias vezes campeão catarinense no vôlei de praia, fez o acendimento da pira. Dada todas as dificuldades, São José teria que ser parceiro, como foi em outras ocasiões, para aqui presenciar essa 60ª edição, que é histórica para a cidade, para mim e para todo o josefense. Além de São José, algumas modalidades ocorrem em Timbó, Blumenau, Governador Celso Ramos e Florianópolis. A edição de número 60 do JASC tem a presença de 3.800 atletas de 79 municípios. Até o próximo domingo, 26 modalidades estarão em disputa. Nessas incertezas todas tivemos fé, mas tivemos muito planejamento. Tivemos todas as ações muito planejadas desde a nossa chegada frente à FESPORT. Nós somos referência no Brasil com os nossos protocolos. Fomos o primeiro a retomar a atividade esportiva. Fomos o primeiro a colocar com o regramento o público de volta aos ginásios, às competições do esporte. Mas a satisfação de chegar aqui hoje em São José, na abertura dos Jogos Abertos, e entregar à comunidade esportiva catarinense a competição plena é de uma satisfação maior do que quando a gente ganhava lá na vida de atleta um campeonato. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Que bacana, homenagem também a Raul Seixas. Amanhã, transmissão ao vivo, novamente na Record News. Handebol masculino é o destaque, 3 horas, tem Itajaí e Palhoça. E depois, 4h30, Blumenau, atenção, enquadra contra Caçador, a última rodada da primeira fase, valendo vaga para as semifinais. Ainda sobre JASC, fim de semana, na região com 4 modalidades em ação. O Clube Blumenauense de Caça e Tiro recebe desde sábado as provas de tiro. E hoje, a partir das 5 horas, serão distribuídos 2 troféus, na carabina deitada e na pistola ar. A modalidade termina amanhã. Em Timbó, a movimentação foi grande com atletismo, bocha e bolão. Na bocha Rafa masculino, o título ficou com Caçador. Blumenau acabou em 5º lugar. No bolão 16 masculino, o Caneco ficou com Timbó. Blumenau foi vice. No bolão 23 feminino, 1º lugar para Rio do Sul, em 2º Blumenau. Timbó ainda recebe a bocha e o bolão 16 femininos e o bolão 23 masculino. Começam aí na sexta-feira essas modalidades e vão até domingo de manhã. Fim de semana ainda teve no esporte vôlei, basquete e Fórmula 1. Pela Superliga de Vôlei, a APAM venceu o Montes Claros de Minas Gerais por 3-0, parciais de 25-14, 25-22 e 27-25. Quarta vitória em 6 jogos. O oposto Jamelão recebeu o troféu Viva Vôlei. Também foi o maior pontuador da partida, com 17 pontos. Nesta semana, as atenções de Blumenau se voltam para os Jogos Abertos. O retorno para a Superliga é dia 5 de dezembro, quando recebe Brasília no Galegão. Já a PAB se tornou campeã catarinense de basquete masculino adulto ao derrotar Joaçaba na final por 70-58. Na decisão do 3º lugar, Joinville superou o Avaí da capital por 78-65. Fórmula 1, antepenúltima prova no Catar. De ponta a ponta, vitória de Lewis Hamilton, seguido de Max Verstappen. Fernando Alonso da Alpine não subia ao pódio desde 2014 e chegou em 3º. Na briga pelo título, Verstappen ainda tem 8 pontos a mais do que Hamilton. Faltam 2 provas. A próxima será na Arábia Saudita, 5 de dezembro, e a última em Abu Dhabi, no dia 12.
Muita coisa no esporte, não posso deixar. Para finalizar, o Corinthians, futebol feminino, a gente tem que valorizar. Tricampeão da Libertadores lá no Uruguai, venceu o Independente Santa Fé da Colômbia por 2-0.